é o exercício 2 da página 80. Esse exercício ele tem algumas características que fazem algum diferencial em relação às demais, por isso que é a última peça que foi escolhida. O grau de complexidade dela não é alto, tá? É um grau baixo, justamente porque o objetivo dessas modelagens, essas 8 modelagens que nós fizemos, era o da introdução ao conceito de intenção de projeto na modelagem, tá? Peças são o início de toda a parametrização, de toda a inteligência do meu projeto. Então, pensar em esboço, pensar em modelagem e depois pensar em montagem é algo que o projetista precisa fazer em tempo integral. Tudo está relacionado. Você está trabalhando numa plataforma CAD que é paramétrica e que possui relações. Então, quando você começa a modelagem de uma peça, como já foi falado várias e várias vezes, você precisa escolher corretamente o plano do esboço, deve primar pela restrição do esboço da forma geométrica, posteriormente primar pela restrição dimensional. Ao chegar ao ambiente 3D, você deve escolher corretamente os recursos e as etapas que você vai utilizar para construir o modelo. Por exemplo, se você vai usar vários filetes ou vai usar um só filete múltiplo, se você vai fazer pela estratégia de ressalto base estudado ou vai fazer pela estratégia de ressalto revolucionado, como é o que vai ser apresentado no próximo vídeo, né? Entre outras situações, o projetista precisa ficar bem antenado. É importante que o projetista conheça recursos, né? Quanto mais ferramentas ele tiver na sua caixa de ferramentas para poder escolher no momento que ele estiver concentrado nas definições do projeto, melhor vai ser, mais assertiva será a sua estratégia de parametrização, de projeto, tá? Então, sempre pensando que projeto é algo que tem início, tem meio e tem fim. Só que muitas vezes você não tem tanta certeza assim do que seja esse fim. No desenrolar da história, você vai realizando as etapas e conforme as etapas forem sendo realizadas, ideias vão surgindo, você vai apresentar essas ideias adiante, algumas correções de percurso serão realizadas e assim o projeto vai se criando ao natural. Não é algo assim imposto. Existe um objetivo, sim, existe um plano que faz com que você não saia do planejamento, mas no geral as etapas que você vai usar para chegar nesse fim, elas são um dos segredos para o sucesso, né? Para que você tenha menos problemas no processo de criação, para que você consiga criar um projeto que tenha rastreabilidade, né? Que você esteja gerindo também o conhecimento para a empresa, que você tenha registro sobre o que foi feito, sobre o que foi pensado, por que foi feito assim, né? Nós vamos aprender ali a utilizar nas próximas aulas o Excel para fazer alguns vínculos também em termos de projeto no que tange os cálculos, né? Você tem também um ambiente que você pode importar arquivos para o ambiente do projeto, né? 3D, do SolidWorks, para o ambiente da montagem ou para o ambiente da peça. Tá? Você pode importar informações para o ambiente do esboço. Então, nós temos várias e várias estratégias que são importantes no processo criativo, no processo de gestão de todo o desenvolvimento, toda a cadeia de desenvolvimento desse projeto. Tá? Então, tudo isso faz parte de um planejamento a longo prazo que nós temos nesse curso. Nós estamos na segunda semana de aula, né? Estamos concluindo a segunda semana de aula e é muito pouco o número de horas, de 960 horas que nós temos pela frente. Né? Então, existe uma certa angústia inicial, eu quero conhecer, eu quero montar, né? Eu quero criar alguma coisa. Então, muitos recursos que faltam ainda, se você sente falta lá, eu gostaria de poder fazer isso aqui de uma outra forma, porque você já conseguiria fazer isso em um outro software de CAD. Então, toda essa tensão, toda essa urgência, essa ansiedade
né, é natural, nós estamos assim no início, né, mas sempre levando em consideração que nós temos uma estratégia de formação de projetista. Tá? Nós não estamos aqui agora aprendendo uma ferramenta CAD, sendo que quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês estarão expostos à ferramenta de trabalho que a empresa dispor. Então, você não precisa agora nesse curso se preocupar, eu vou aprender SolidWorks, tá? Eu vou aprender AutoCAD, eu vou aprender SolidEdge, Inventor, enfim, vários programas, sendo que o que realmente importa, a nossa certificação que nós estamos buscando não é a certificação do software, é a certificação de uma competência do aluno em projeto mecânico, tá? Vocês buscam a certificação de projetista. Então essa angústia, eu gostaria que vocês tentassem assim filtrar e tentar ao máximo seguir as etapas do curso para que a gente possa ir criando então esse conhecimento aos poucos e ao final toda essa cultura do projetista seja inserida em vocês e a gente possa chegar lá no final do curso e ter assim a certeza de que aquele certificado ele tem valor porque eu desenvolvi durante o curso essa competência de projeto, né, e que eu consigo posteriormente, numa necessidade, adaptar as ferramentas de trabalho da empresa, ao processo produtivo da empresa, ao produto da empresa, né? Então todas as etapas que nós vamos seguir, elas são etapas que fazem parte do processo formativo, né? Nós estamos no módulo introdutório, nós estamos na unidade de tecnologia de CAD, é apenas o início, né? A ferramenta CAD SolidWorks foi a ferramenta escolhida didaticamente, tá? Nós poderíamos estar usando qualquer uma outra, é apenas uma escolha didática minha, que poderia, em outros cursos já usei AutoCAD, já usei SolidEdge, né? Então, é uma forma assim de ir mesclando, cada curso trabalha uma ferramenta diferente e aí nós conseguimos atender todas as demandas das empresas, né? Cada empresa tem sua preferência, seu motivo de ter a ferramenta X ou Y, né? Então, aos poucos nós vamos vendo também essas outras ferramentas, vocês vão ver que existem algumas questões que são muito parecidas, vocês vão ter uma certa facilidade na aprendizagem dessas outras ferramentas, né? Tudo porque o que realmente importa é o projetista, é a pecinha que está na frente do computador. Se essa pecinha ela está bem dimensionada, né? Se ela está bem trabalhada, vocês vão conseguir, por força própria de vocês, conquistar a etapa da ferramenta CAD, né, que com certeza vocês vão precisar de alguma adaptação em uma outra empresa, também em produto, processo, pessoas, adaptação ao ambiente de trabalho, na cultura da empresa. Então, é o início, vocês estão fazendo um curso, vocês buscam uma formação e essa formação ela vai sendo transformada aos poucos, tá, gente? Então vamos aqui, me empolguei um pouco, nós temos o último desafio aqui, que vocês já tentaram fazer, né? Eu deixei vocês tentarem fazer primeiro, depois eu mostro e já aproveito e mostrar alguns recursos, tá? Então aqui, assim como as outras 7 peças, vocês posteriormente farão a documentação técnica, né? Agora nós estamos trabalhando conceitos de projeto e modelagem CAD, e alguma informação, como aqui base, faces internas de 20 mm alisadas, mais faces bastadas, essas informações são de documentação, tá? Então nós vamos nos preocupar com a intenção de projeto, tá? Onde foram feitas as restrições do modelo, para que conforme nós formos modelando aqui, não sejam realizadas estratégias que sejam puramente de desenho, tá? Que a gente já esteja preocupado em atender uma possível necessidade de projeto em função da posição que foram colocadas as restrições, tá? Então, esse modelo aqui, agora falando em termos de modelo, eu estou tentando falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso. É um modelo simples, tá? Como todos os outros, são várias as estratégias de modelagem.
Nesse caso aqui, pode ser observado que a espessura da peça, 15 milímetros de espessura na base aqui, ela é igual nos dois lados, porque não tem nenhuma informação de que seria diferente no outro lado. Também, essas duas, vamos chamar de orelhas, né? Esses ressaltos, também são iguais. Eu não tenho informação dizendo que o de trás lá é diferente do da frente. Eu tenho uma condição aqui visível de simetria, né? Eu não tenho aqui a informação de quanto é o deslocamento desse alongado, tá? Desse rasguinho aqui. Então, automaticamente, em função das restrições que eu estou vendo aqui no modelo, eu já percebo que esse modelo aqui tem uma simetria em relação a essa longitudinal, tá? Simetria significa que tudo que está para trás é igual ao que está para frente em relação ao centro da largura dessa peça, aos 25 milímetros, né? Então, se eu cortar a peça ao meio, eu vou abrir as duas metades terão exatamente o mesmo volume, só que são o espelho uma da outra, uma oposta da outra, né? Ok, vamos lá então. Vamos ao software de CAD, tá? SolidWorks, nós vamos abrir um novo arquivo de peça, né? A primeira vez que o arquivo é aberto no software, ele demora um pouquinho mais. Nós vamos começar aqui pela estratégia de plano superior, tá? Vou selecionar o plano superior aqui, ó. Plano superior, clico em esboço, é aberto o esboço no plano superior. E o motivo de eu pegar o plano superior é porque a geometria que eu escolhi aqui como a principal para começar o modelo é a geometria de base, tá? Então a geometria de base, olhando de cima, ela tem o contorno principal que eu enxergo mais facilmente. Eu poderia usar essa face aqui como principal, desenhar todo esse contorno também, depois fazer as remoções de material. Existiam várias formas diferentes, tá? Então quero deixar bem claro aqui que a estratégia que eu estou utilizando aqui é em função das restrições dimensionais, principalmente pelo fato das restrições elas estarem partindo do centro daquele furo da base, ó. Podem ver aqui, ó, que esse ressalto aqui, ele é centrado a 45 milímetros do centro daquela furação. Assim também, o final dessa peça aqui, né, ele está também atrelado ao centro daquele furo, está a 105 milímetros, ó, do centro daquele furo. Então, automaticamente, eu já começo a modelagem pela informação que tem mais vínculos, tá? Que coordena mais o meu modelo, tá? Então, pensando assim, eu vou começar aqui, ó, com um comando de linha, tá? Eu já dei uma planejada onde eu vou deixar, olha só, bem em volta, tá? Saio desenhando aqui, ó, só vou e volto, né? Não clico. Lembrando desse recurso, né? Vamos lembrar um pouco do recurso, ó. Linha, clico, saí, voltei. Conforme eu saio desenhando, ele forma agora o arco, né? Mudou do comando de linha para o comando de arco. Então, se eu sair com o mouse nesse sentido aqui, ó, ele saiu tangenciando de uma forma diferente. Se eu sair aqui na vertical, ó, ele sai tangenciando assim. Se eu sair na horizontal para cá, ele sai tangenciando assim, tá? Então, que foi a escolha que eu fiz no contorno já desenhado, tá? Então, só para relembrar o recurso de alternância entre linha e arco. Bom, agora eu vou desenhar um círculo e vejam que a origem eu estou deixando aqui justamente pelo motivo de que o centro de toda essa furação aqui e tal, ele parte desse ponto aqui, ó. Então eu estou deixando já centrado para facilitar a minha modelagem. Vocês vão ver mais adiante por quê. Então a minha origem vai ficar mais centrada aqui. Então, ela vai estar na simetria lá no centro, mas também vai ficar centrada nessa região aqui. Bom, para facilitar a compreensão e também para aproveitar esse recurso no espelhamento que eu vou fazer agora, eu cliquei ali, ó, e fiz uma linha até o centro do furo. Essa linha é uma linha de construção, eu vou deixar lá horizontal, tá? E vou continuar aqui, então eu fiz o alinhamento, vou continuar aqui, ó, vai e volta e arco, tá vendo? E paro aqui.
certo? Essa informação, se você olhar só a placa base, esquecer as orelhas, esse contorno aqui, ele é igual dos dois lados a partir do centro, né? Como é simétrico, como eu disse. Então eu vou usar o comando de espelhar entidades. Espelhar entidades seleciona só o que não tem informação para o lado oposto dessa linha. Então o círculo tem, esse arco tem e esse arco tem também informação para baixo, ó, em relação a essa linha. Sobrou só essas três linhas aqui, tá? Eu vou copiar elas em relação, seleciono essa caixinha aqui, em relação a essa linha central, que é a linha de simetria. Clico com o botão direito do mouse, né? E aí basta só corrigir então o posicionamento do arco, né? Eu tenho aqui o modelo restringido, né? Como eu já comentei com vocês, procura sempre avaliar a restrição geométrica por primeiro. Então a estratégia de projeto, tá? Sempre geometricamente, de uma maneira geral, assim, de preferência vocês modelem, movimentem o modelo para verificar se ele tem o comportamento esperado, se não tem alguma informação, por exemplo, uma linha que era para ser tangente e não está. Eu vou pegar aqui, ó, essa tangente aqui, por exemplo, ó, vou apagar. Se ele aqui não fosse tangente, na hora de movimentar você perceberia, ó, não era essa a minha intenção de projeto. Eu teria que ter essa condição de tangência. Então tu já vai e corrige a condição geométrica antes de botar as cotas. Se você não bota as cotas depois e continua o modelo sem definição e você não entende por quê, tá? E aí está faltando a tal da restrição geométrica. Vamos então para a restrição geométrica. Bem, esse modelo aqui, ele tem uma condição aqui, ó, 105 mm do centro até o final. A primeira cota, na versão 2015, ele faz assim Vocês viram que eu desenhei o esboço sem me preocupar com o tamanho de linha. Eu desenhei imaginando uma forma geométrica, independente de sua dimensão, tá? Então agora eu vou simplesmente selecionar aqui, ó, essa linha e o centro, tá? Vejo que está 100 mm, podia estar 1000 mm, bem diferente. O SolidWorks ele compensa, vejo que estava 100 e eu vou dizer para ele, ó, você vai ser 105. E ele não vai mudar o comprimento necessariamente dessa linha, ó, 105, permaneceu igual, porque ele simplesmente fez um escalonamento da informação, tá? Para que o esboço não seja distorcido, tá? Tu imagina se a informação fosse, vou voltar aqui, ó, voltei mais uma vez, ó, não existia cota ainda. Vocês viram que essa medida aqui, ela tem aqui embaixo na barra de status, ó, 100,49 mm. Se eu colocasse uma dimensão absurda, por exemplo aqui, daqui até aqui o centro, né, que coincide com o comprimento da linha, e eu colocasse 1000 aqui, entende? Opa, não aconteceu nada, visualmente não aconteceu nada, porque o software escalou a informação para ti. Então a primeira cota é quase que estratégica, né? Você vai colocar ali e o modelo vai se adaptar àquela informação visual que você colocou, tá? Se agora, depois de ter feito essa situação, eu quiser voltar lá para o 105, olha o que acontece. Agora já não tem mais o primeiro recurso. A primeira cota é que define essa escala, digamos assim, do tamanho da geometria, tá? Então, para garantir aqui que nós vamos trabalhar certinho, eu voltei, vou criar então a dimensão aqui, ó, 105 mm, tá? E a partir de agora eu começo, como eu já comentado outras vezes, você prefere sempre informações que não deformam, tá? Você restringe primeiro as informações que não deformam significativamente o modelo. Então, você imagina, quando eu colocar essa informação dimensional, ele vai sofrer uma modificação, ó, geométrica. Quais os que menos influenciam para que o modelo não seja distorcido, tá, gente? Então, como estratégia, você começa também pelas menores medidas, tá? E vai amarrando aos pouquinhos. Esse modelo aqui está bem simples, ele não tem grandes complicações, mas em alguns modelos pode ter alguma dificuldade. Vejam só agora eu utilizando a origem no meio, ó. Eu falei para vocês que eu ia deixar no meio que era estratégico, ó. Estou pegando o 45 da origem até o centro aqui do alongado, ó, que vai dar 45, né, justamente 45 milímetros. Então eu vou colocar aqui 45 milímetros, tá? Também
da origem até o centro lá é 45, da origem até o centro aqui ó, é 45 também, tá? E eu observo que o meu modelo agora está totalmente definido. Eu usei exatamente as informações dimensionais, geométricas aqui que o projeto me impõe, né? Eu não inventei nada, eu peguei exatamente o que tem aqui e agora eu vou dar a espessura que é 15 milímetros, tá? Que eu concluí o esboço. Eu vou agora para o ambiente 3D, usando, né, pela última peça, eu ressalto o quase estudado, né, nessa série de vídeos, e vou trabalhar aqui com 15 milímetros. 15 milímetros, da visualização Enter, segundo o Enter ele encerra, então mostra o recurso 3D. Ok? Bom, esse ressalto aqui, tá, ele também tem algumas questões que precisam ser avaliadas. Eu tenho um raio R pequeno aqui, ó, tem um R20, tá? Isso quer dizer o raio do centro até a borda tem 20 milímetros de distância, tá? O diâmetro é 25. Então, ele também, o centro da furação, ela se encontra a 25 milímetros em relação a um recorte aqui que tem entre as orelhas, ó, tá? Existe uma remoção de material central. E eu tenho uma necessidade de atender a uma situação de 45 milímetros no centro, tá? Em relação à base. Então, essas informações primeiro, que de acrescentar material e depois de remover, né? Eu vou acrescentar material aqui, ó, vou pegar essa face, que ela descreve bem a geometria do modelo, usar essa face aqui como a face de esboço, tá? Plano de esboço. E vou começar então aqui, ó, aqui, abro o esboço, tá? E começo a modelagem, ó. Vou começar aqui, ó, em cima da linha, incidente, subo na vertical, vou e volto para fazer um arco, né? Quando ele chegar aqui, ó, 180 graus, eu clico, desço, aí eu garanto a tangente. Chegando aqui, deu com incidente, clico e fecho o contorno no ponto de início, né? Então, fechou todo o contorno. Falta um círculo bem nesse ponto central aqui, tá? E olha só que interessante. Eu tenho o esboço, tá? As informações que eu preciso estão aqui. Só que ele está se deformando exatamente como eu previ? Sim, até certo ponto. E eu preciso que essa furação fique alinhada com a origem. Então eu seguro a tecla Ctrl, seleciono o ponto central lá do furo, do círculo, né? E o ponto da origem de o que é vertical, tá? Vertical. Então houve um alinhamento na vertical aqui, ó, vertical em relação à origem e o ponto central. Com isso, esse furo ele só se desloca para cima e para baixo agora, não lateralmente mais. Eu garanti o posicionamento, que é o posicionamento aqui, ó, informado por essa linha de centro, ó, tá? Ela combina com a linha de centro, que é os 45 do furo e tal. Então tudo está acontecendo de acordo com o previsto em projeto. Essa furação aqui é a menor medida, ela tem 15 milímetros, 25 milímetros, me lembrei, tá? O arredondamento, o raio aqui, certo que é um raio, né? 20. Então é do centro até a borda é 20 milímetros. Aqui é de um lado ao outro do círculo, isso o diâmetro, né? Bom, também tinha informação aqui da base, tá? Até o centro eu tenho uma medida de 45 milímetros também. Vem aqui, 45, Enter. Certo, se você quiser posicionar melhor na tela, ó, você rola, deixa o mouse em cima, ó, ele aproxima, ó, se você deixar o mouse em cima e rolar, ó, ele vai sumir, tá? Então aí você vai precisar dar um zoom para ajustar, ou a tecla F no teclado, e ele volta centrado no ambiente da tela, tá? Ok. O esboço está totalmente definido. O que eu faço quando acontece isso? Gero mais esboços, se eu precisar, ou posso já, então, atender a condição do 3D. Vou usar o recurso passante, ele não deu para visualização porque não tem material para cá. Para cá não tem, só para lá. Então, enquanto ele encontrar material, que é a condição final, né, da direção 1 aqui, passante, eu vou dar um OK. E eu tenho aqui, ó, esse volume então acrescentado ao volume da base, tá? Certo. Nesse ponto, falta só fazer a separação entre as orelhas, né? Existe aquele recurso, aquele alívio no meio. E como é que eu faço esse alívio no meio? Eu posso pegar aqui, por exemplo, abrir um plano nessa face aqui. Aí, uma estratégia que eu já falei muito para vocês
que é aproveitar esse recurso do retângulo centrado, né? Ó, pega o meio lá e só vai aproveitar a parte do esboço dele que entra na região do modelo, né? Do 3D. E tá para fora vai ficar ali, não importa, não faz diferença. Mas eu já usei um comando que já centralizou, economizei uma etapa, né? Observe que o que eu falo é que ele já centralizou em relação ao centro desse modelo, ó. Ele não sai mais do centro, ó, tá? Então falta só acrescentar as informações dimensionais. Informação dimensional aqui é a largura de 20, que está previsto em projeto. Essa largura precisa ser observada. E existe uma medida que ela parte do centro do furo até o nível inferior. Então a referência é o centro do furo. Bom, vou usar a seta para a esquerda aqui do teclado, para dar uma giradinha para a esquerda, tá? E observe que como é tangente isso aqui e essa linha está na vertical, com certeza essa aresta está no centro. Tá? Então eu poderia usar essa aresta e essa linha e colocar uma cota, não teria problema. Mas se você quiser, assim, digamos que no futuro você muda a estratégia e isso aqui não vai ser mais vertical, essa face aqui vai ser uma face um pouco inclinada, ou isso aqui já vai subir, vai dar uma projetante para cima e aí você vai perder o centro do furo. Então para garantir que ele vai estar realmente amarrado geometricamente com o centro do furo, você pode ativar esse recurso aqui, ó. Eu vou aqui em exibir ocultar. Eu quero exibir os eixos temporários, ele controla a visibilidade de eixos temporários. Então, clicando aqui, ó, vai ficar marcado. Olha só o que acontece. Toda forma geométrica que tenha face cilíndrica, tá? Observe aqui, ó, o centro ali, o centro aqui, aparece um eixo temporário. Esse eixo temporário é um eixo de construção, você pode aproveitar ele no processo de modelagem. Nunca esquecendo que você está trabalhando nesse plano, e esse aqui está fora do plano. Só que olha só o que vai acontecer. Vou me aproximar aqui, ó. Seleciono essa linha e eu posso ir lá, ó, clicar na linha de centro, né, temporária, e ele vem, a informação vem para o plano, tá? No nível, tá, da linha de centro. Então eu só clico lá e digo, quero, deixa eu ver, confere ainda, 25 milímetros, tá? Então atendi ao critério de projeto. Totalmente definido o esboço, basta só usar o corte extrudado, a opção passante, né? Ok. E eu tenho concluído então, mais uma vez, um modelo de peça plana, né? O tipo peça plana com recurso de ressalto base extrudado. Né? Ó, ressalto base extrudado, acrescentando material, e o ressalto base extrudado, né? Removendo o material. Veja que o ícone é exatamente o mesmo. E eu tenho acrescentando material e aqui eu tenho verdinho lá dentro removendo material. Então, o que muda é se você está acrescentando ou está retirando o material. Certo? Querendo, você pode desmarcar de novo esse eixo temporário, se ele fica visualmente atrapalhando, né, o modelo. E agora, caso você modificasse, tá, vou fazer aqui um procedimento, selecionar essa face aqui, que é a face daquele ressalto lá, ó. Posso editar o esboço, tá? Se você por acaso tirasse essa vertical, que foi o que eu falei antes, ó, só para concluir, ó, tirei a vertical com azul, ó, vou puxar a pontinha, e tivesse inclinado, olha o que acontece com aquela linha que eu disse que poderia ser pega em troca do eixo temporário, ó. Quando eu inclino a face, ela sobe, ó, ela está subindo, tá? No sentido contrário, está descendo, tá? Então, digamos que existisse a possibilidade de você mudar a inclinação dessa face lateral, você não poderia usar esse fim aqui, essa mudança de face, né? Ela tinha uma tendência plana e depois ela mudou para uma face cilíndrica, né? Então é um pouco perigoso se você tem essa possibilidade de mudança e depois não percebe, você está causando um erro de projeto que pode não ser perceptível na hora, né? E aí aquela medida do fundo da base ali, ele acaba sofrendo alteração, tá? Certo? Então, eu me posiciono aqui no isométrico, salvo e defino que essa é a segunda peça da página 102, né? O segundo exercício, página 102. Salvo, ok? Está salvo. E agora, dentro do nosso objetivo até aqui,
tá? E a gente vai recapitular essas peças, né? Como eu disse, mais pra frente serão acrescentadas as informações que estão pendentes ainda em termos de projeto, mas o próximo passo será explorar então o recurso de ressalto base revolucionado, que é um recurso muito legal, vocês vão gostar de trabalhar com esse recurso aqui. Ele é utilizado quando você tem peças cilíndricas, né? Com peça feita em torno. Então são recursos que valem a pena explorar, que um usuário que não conhece esse recurso, ele vai conseguir fazer peças cilíndricas com ressalto base estudado, tá? Usando círculos sequenciais, né? Você vai montando um eixo escalonado, mas com esse recurso, vocês vão ver que é muito mais fácil e muito mais produtivo. Você deixa uma inteligência bem melhor no modelo, tá? Alterações são fáceis de realizar, implementações. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo para a gente trabalhar esse assunto, tá bom? Então, valeu, concluímos 8 peças, né? E espero que vocês já estejam ficando mais craques na questão da intenção de projeto. Valeu, até lá!